Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar cada fracasso em sucesso, enquanto outras parecem presas aos mesmos obstáculos? Hoje, vamos explorar juntos um segredo que pode mudar a sua vida. Como fazer do fracasso o seu degrau para a vitória. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda, ação consciente e despertar da sua força interior. Cada palavra aqui é um convite para você olhar para dentro, desafiar seus medos e perceber que o poder de conquistar seus sonhos está dentro de você. Antes de começarmos, quero que você faça uma escolha. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai transformar a sua mente e a sua vida. Deixe o seu like para fortalecer esta mensagem e comente aqui embaixo qual é o próximo passo que você vai dar rumo à sua grandeza. Agora, respire fundo, abra sua mente e seu coração e venha comigo descobrir como cada obstáculo pode se tornar a ponte para a sua vitória. Porque a sua história de sucesso começa hoje e você está prestes a dar o primeiro passo. Imagine-se agora, sozinho em seu quarto, refletindo sobre os momentos em que a vida pareceu conspirar contra você. Cada fracasso, cada porta fechada, cada oportunidade que se perdeu. E se eu lhe dissesse que tudo isso não foi em vão? Que cada queda que você enfrentou foi, na verdade, um convite do universo para aprender, crescer e se preparar para algo maior? Pare por um instante e faça a si mesmo a pergunta que muda destinos. E se hoje fosse o meu último dia, eu me arrependeria de não ter tentado mais uma vez? O simples ato de refletir sobre essa pergunta pode incendiar sua mente com uma energia que você nem sabia que possuía. Napoleon Hill, o mestre da mente próspera, nos lembra que cada derrota contém a semente de um benefício equivalente. Isso significa que dentro de cada fracasso, escondida como um tesouro enterrado, há uma lição que só você pode descobrir. Talvez seja paciência, talvez coragem, talvez a clareza de saber o que realmente deseja. Mas uma coisa é certa: o fracasso é apenas o primeiro passo. Afirme comigo com força, olhando no espelho ou sentindo cada palavra vibrar dentro do seu coração. Eu vejo o fracasso como meu professor e a vitória como meu destino. Sinta a verdade dessas palavras. Elas não são meras frases, são decretos da sua mente em ação. Sementes que, quando cultivadas com fé e disciplina, florescerão em conquistas que hoje você apenas imagina. Agora, respire fundo e perceba: cada fracasso que você enfrentou até aqui não é um peso a carregar, mas um degrau a subir. E quando você entender isso, verá que não existe derrota permanente. Existe apenas o caminho que leva você à sua grandeza. Enquanto você ainda sente a força da reflexão sobre o fracasso, é hora de compreender que a verdadeira vitória não começa no mundo externo, mas dentro da sua mente. Sua mente é o terreno fértil onde se planta cada pensamento, cada ideia e cada desejo. E assim como um agricultor cuida de suas sementes, você deve cuidar dos pensamentos que alimenta diariamente. Napoleon Hill nos ensina: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso significa que antes de qualquer conquista externa, existe a batalha interna, a luta entre o medo e a fé, entre a dúvida e a confiança, entre a hesitação e a ação. Cada fracasso é uma oportunidade de exercitar essa força mental. Pergunte a si mesmo: estou alimentando minha mente com pensamentos que fortalecem meu espírito ou com preocupações que me enfraquecem? Pense nos momentos em que você se sentiu derrotado. Talvez tenha desejado desistir. Talvez tenha sentido que não havia saída. Mas cada pensamento de desistência é uma escolha, assim como cada pensamento de coragem também é uma escolha. Escolher acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo parece perdido, é a primeira lei da transformação. Afirme com convicção: minha mente é uma arma invencível, nada pode me deter.
Sinta o poder dessa declaração. Cada palavra é como uma fagulha acesa dentro do seu cérebro, ativando uma energia que nem sempre percebemos, mas que move montanhas quando direcionada com fé e disciplina. A mente que transforma é aquela que aprende a ver o fracasso como uma oportunidade de crescimento, como um treinamento silencioso que prepara você para o sucesso inevitável. Reflita. Quantas oportunidades você perdeu por não acreditar na sua própria capacidade? Quantos fracassos se repetiram porque a mente estava ocupada com dúvidas e medos? A boa notícia é que você pode reescrever essa história a qualquer momento. Cada pensamento, cada decisão, cada ação, se alinhada à fé e à determinação, aproxima você do seu objetivo. A mente que transforma é também aquela que se mantém resiliente diante da adversidade. É a mente que, ao caminhar sozinha nas horas mais difíceis, não se curva ao desânimo, mas encontra dentro de si mesma a força para avançar. Napoleon Hill dizia: "Não espere por circunstâncias perfeitas, crie-as dentro de você. Portanto, olhe para dentro. Reconheça seu poder e decida: eu escolho pensar grande. Eu escolho acreditar em mim mesmo. Eu escolho transformar cada fracasso em degrau para a minha vitória." Ao compreender o poder da mente, você percebe que cada fracasso, cada desafio, não é mais um fardo, mas um aliado silencioso. Ele testa sua fé, fortalece sua disciplina e revela a força que estava oculta dentro de você desde o primeiro dia. E assim, a jornada continua. Cada passo, cada pensamento e cada ação, alinhados ao seu propósito, são degraus que levam você ao ápice da sua grandeza. Porque quando a mente decide transformar, o impossível deixa de existir. Se até agora você percebeu que o fracasso é um professor silencioso e que a mente tem o poder de transformar, agora é hora de enfrentar o elemento que separa os vencedores dos sonhadores: a ação imediata. Napoleon Hill dizia: "O ponto de partida de todo sucesso é o desejo ardente, mas desejo, por mais intenso que seja, é inútil sem ação. Sem movimento, sem coragem de dar o primeiro passo, o fracasso se transforma em estagnação." Pare por um momento e faça uma pergunta a si mesmo: quantas vezes eu tive ideias, sonhos, planos e deixei que o medo, a dúvida ou a procrastinação me impedissem de agir? Se a sua resposta for honesta, talvez descubra que grande parte do fracasso que você enfrenta hoje não veio do mundo, mas de sua própria hesitação. A ação imediata é a cura mais poderosa contra a derrota. É o antídoto para o medo. É o remédio que transforma a frustração em aprendizado e sonhos em realidade. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chegará. A perfeição é uma ilusão criada para paralisar os corajosos e premiar os indecisos. Imagine um jovem chamado Rafael. Ele tinha um sonho: abrir seu próprio negócio, mas cada fracasso do passado o deixava cauteloso demais. Ele esperava condições ideais, dinheiro suficiente, contatos certos, circunstâncias perfeitas. Enquanto isso, a vida passava e seus sonhos permaneciam adormecidos. Até que um dia, cansado de esperar, ele tomou uma decisão: agir imediatamente, mesmo sem tudo estar perfeito. Rafael começou pequeno, aprendeu com cada erro, ajustou sua rota e, pouco a pouco, transformou cada fracasso em um degrau para o sucesso. Hoje, ele entende que o maior erro não foi tentar e falhar, mas não agir a tempo. E você, está esperando o momento certo ou está disposto a criar sua própria oportunidade agora? Pergunte a si mesmo: estou disposto a agir, mesmo diante do medo e da incerteza, ou vou deixar meus fracassos me definirem? Afirme com força: eu ajo agora, mesmo diante do medo, e avanço rumo à vitória. Sinta essa frase ecoando em seu peito. Cada palavra representa coragem, determinação e poder.
Cada vez que você se lembra dela, está treinando seu cérebro para não aceitar a estagnação como resposta. Napoleon Hill acreditava que a ação imediata é o primeiro passo da fé aplicada. Você pode ter fé, pode acreditar com todo o coração, mas sem ação, a fé é apenas um conceito. A fé precisa ser transformada em movimento. Acreditar que o sucesso vai chegar sem esforço é como esperar que uma árvore produza frutos sem plantar a semente. A fé sem ação é como um rio sem correnteza, potencial que nunca se manifesta. Agora visualize. Cada fracasso que você enfrentou até aqui, cada decepção, cada porta fechada, pode ser transformado em aprendizado e em impulso para agir. Cada erro é uma lição. Cada queda, uma oportunidade de levantar mais forte. E cada hesitação, um chamado para a ação imediata. Pergunte-se: estou disposto a me levantar agora, a agir com tudo que tenho, a transformar cada derrota em um degrau para a minha grandeza? A ação imediata exige coragem, sim, mas também exige disciplina. Não é apenas sobre fazer algo, mas fazer o que importa, da maneira certa, no momento certo. É a combinação entre decisão, planejamento e execução. E enquanto você hesita, enquanto você procrastina, o tempo continua passando. Cada segundo perdido é uma oportunidade que nunca mais voltará. Afirme novamente com convicção: eu escolho agir agora. Eu escolho não esperar. Eu transformo cada fracasso em impulso para a minha vitória. Lembre-se, a ação imediata não significa agir impulsivamente sem direção. Significa decidir, planejar e dar o primeiro passo com fé. Significa se levantar mesmo quando tudo parece incerto. Significa criar movimento quando o mundo parece te empurrar para trás. A ação é o poder que transforma o fracasso em vitória, a dúvida em confiança e o sonho em realidade. E ao agir agora, você descobre algo surpreendente. O universo conspira ao favor de quem se move. Cada oportunidade se aproxima, cada pessoa certa cruza seu caminho, cada porta se abre para aqueles que ousam começar. O fracasso deixa de ser uma sentença e se torna apenas um capítulo de aprendizado em sua história de sucesso. Portanto, respire fundo, feche os olhos e sinta o impulso. Você tem em suas mãos o poder de transformar cada derrota em ação, cada medo em coragem, cada fracasso em vitória. Lembre-se de Rafael. Não esperou condições perfeitas, apenas começou. E foi essa decisão que mudou tudo. Hoje, você também pode decidir. Hoje, você também pode agir. Porque a ação imediata não é apenas um passo, é a ponte que liga o fracasso à sua grandeza. Se você chegou até aqui, já percebeu algo essencial. O fracasso não é seu inimigo. Sua mente tem o poder de transformar, e a ação imediata é o que separa os sonhadores dos realizadores. Mas existe um elemento ainda mais poderoso, invisível aos olhos, mas palpável no coração: a fé inabalável. A fé não é apenas acreditar em algo sem provas. Ela é a força silenciosa que move o universo, a energia que transforma sonhos em realidade, a bússola que guia os passos quando tudo ao redor parece incerto. Napoleon Hill nos lembra: a fé é a visualização e a crença naquilo que você ainda não vê, mas que já está trabalhando a seu favor. Imagine Clara, uma jovem empresária que perdeu tudo em um único ano. Seu negócio, sua confiança e até parte de suas economias. Tudo que ela havia construído parecia desmoronar. Mas em vez de se entregar à desesperança, ela decidiu confiar. Confiar em si mesma. Confiar em sua capacidade de aprender. Confiar no processo da vida. Clara começou a visualizar não apenas o que queria, mas o quem ela precisava se tornar para conquistar aquilo. Pergunte a si mesmo agora: você acredita que o universo conspira a seu favor mesmo quando tudo parece perdido? Se a resposta não vier de imediato, saiba que essa é a hora de exercitar a fé.
Fé não é cega, é ativa, consciente e persistente. Ela se manifesta através de pensamentos positivos, decisões firmes e ações que refletem sua confiança no futuro. Afirme com força, repetindo até sentir cada palavra pulsar em seu coração. Minha fé é inabalável. Cada desafio me aproxima da minha vitória. A fé inabalável é aquela que se mantém mesmo quando as circunstâncias externas gritam impossível. É a coragem de continuar, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. É a luz que você mantém acesa dentro de si, mesmo na mais completa escuridão. Pense nos grandes nomes da história: inventores, líderes, empreendedores. Quantas vezes foram desacreditados? Quantas vezes enfrentaram falência, rejeição ou escárnio? Mas todos eles tinham algo em comum: uma fé que não se abatia, um propósito que não se apagava, uma visão que não se curvava diante da dúvida. E foi essa fé que os manteve em movimento, que transformou fracassos em oportunidades e sonhos em realizações. Agora imagine você enfrentando um obstáculo aparentemente impossível. Talvez seja financeiro, emocional ou profissional. Pergunte-se: vou ceder à dúvida ou vou afirmar minha fé e agir com confiança? A escolha é sua. Cada momento de incerteza é também uma oportunidade de testar sua fé e fortalecê-la. A fé inabalável é também um campo magnético. Ela atrai pessoas, recursos e oportunidades que ressoam com sua energia. Quando você acredita, você emite uma frequência de confiança e determinação que o universo percebe e responde. É a lei da atração em ação, mas não como superstição, como um princípio que Napoleon Hill estudou durante toda a sua vida. A mente firme e focada em um objetivo cria as condições necessárias para alcançá-lo. Afirme novamente com intensidade: eu confio no processo da vida. Eu confio em mim mesmo. Eu sei que cada desafio está preparando minha grandeza. E se você olhar para trás, verá que muitas de suas conquistas começaram com um simples ato de fé. Talvez você tenha persistido em um projeto, acreditado em uma ideia ou confiado em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Essa é a essência da fé inabalável. Não esperar provas externas, mas criar resultados através da crença e da ação consistente. Portanto, respire fundo, feche os olhos e sinta a força da fé pulsando dentro de você. Permita que ela dissolva o medo, transforme a dúvida em coragem e mostre que cada fracasso não é um fim, mas um capítulo de aprendizado, um degrau para a vitória. Lembre-se, a fé inabalável não é um sentimento passageiro, mas um compromisso diário. Cada pensamento, cada decisão, cada ação deve refletir sua confiança no inevitável, sua grandeza, sua riqueza interior e seu sucesso. Quando você internaliza isso, percebe que não há fracasso permanente. Tudo se torna aprendizado. Tudo se torna impulso, tudo se torna parte do caminho para a vitória. E assim, com a fé inabalável guiando seus passos, cada obstáculo deixa de ser ameaça e se transforma em trampolim. Cada dificuldade deixa de ser peso e se torna impulso. Cada fracasso deixa de ser derrota e se torna oportunidade. Porque, no fundo, a fé é o motor invisível que move a mente, orienta a ação e transforma o impossível em inevitável. Ao longo da vida, muitos buscam riqueza olhando apenas para fora, para o saldo bancário, para os bens materiais, para o reconhecimento social. Mas Napoleon Hill nos ensinou que a verdadeira riqueza começa de dentro. Antes de acumular moedas, títulos ou propriedades, é preciso cultivar a riqueza do caráter, da mente e do espírito. É aqui, dentro de você, que se encontra o alicerce que sustenta qualquer grandeza externa. Pense em Daniel, um homem que sempre admirou o sucesso de outros, mas que se sentia inferior e incapaz.
Ele gastava horas invejando, comparando-se, desejando o que não tinha, mas não percebia que o verdadeiro tesouro estava na sua própria mente. Até que um dia, após refletir sobre as palavras de Napoleon Hill, a riqueza começa com um estado de espírito, ele decidiu olhar para dentro. Começou a investir em sua educação, a praticar gratidão diária, a cultivar disciplina e coragem. Em poucos anos, Daniel percebeu que sua realidade externa começou a mudar. Os negócios que antes fracassavam começaram a prosperar. As oportunidades surgiam naturalmente e a vida que ele sonhava tornou-se concreta. O segredo da riqueza não é apenas trabalhar mais ou ganhar mais. É transformar a mente em uma usina de possibilidades. Pergunte a si mesmo: estou cultivando minha riqueza interior ou estou apenas correndo atrás de bens materiais, esquecendo de quem realmente sou? Cada pensamento, cada decisão, cada hábito é uma semente que você planta dentro de si. E como toda semente, se não for cuidada, não germina. Se for nutrida, cresce e se transforma em frutos abundantes. Afirme agora, olhando no espelho ou sentindo cada palavra pulsar no coração: eu sou rico em coragem, determinação e sabedoria. A riqueza externa seguirá naturalmente. Essas palavras não são apenas um mantra, são decretos que mudam a forma como seu cérebro percebe possibilidades e cria oportunidades. A riqueza interior se manifesta de muitas maneiras: na confiança, na capacidade de agir mesmo diante do medo, na disciplina de se levantar após cada fracasso, na habilidade de aprender com cada derrota. Pessoas com riqueza interna não dependem da aprovação alheia. Elas não esperam que o mundo lhes conceda sucesso. Elas sabem que o que está dentro de si determina o que chega de fora. Imagine uma reportagem que acompanhasse a vida de pessoas extraordinárias. Você veria que o sucesso material de cada uma não foi sorte. Ele foi resultado de uma transformação interna, fé inabalável, mente treinada, ação imediata, resiliência e visão clara de seu propósito. Cada fracasso que enfrentaram foi interpretado como lição, cada obstáculo como oportunidade de crescimento. E é justamente essa riqueza interna que atrai a abundância externa. Não se engane, riqueza de dentro não significa ausência de desafios ou problemas financeiros. Significa capacidade de superá-los com clareza, confiança e estratégia. É olhar para uma situação difícil e pensar: o que posso aprender aqui? Como posso transformar isso em oportunidade? A riqueza interna é a força que mantém você firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Afirme novamente com convicção, sentindo cada palavra vibrar no seu interior: minha riqueza começa dentro de mim. Cada desafio me torna mais forte, cada fracasso me ensina, cada dia é uma oportunidade de crescer. E quando você internaliza essa verdade, percebe que a abundância externa é apenas uma consequência natural. Negócios prosperam, relacionamentos florescem, oportunidades surgem. O mundo reconhece o que já existe dentro de você. A riqueza não é apenas um saldo bancário. É disciplina, coragem, aprendizado, visão, gratidão e ação consistente. É o reflexo do que você cultiva em sua mente e espírito. Portanto, olhe para dentro todos os dias. Pergunte-se: como posso fortalecer minha mente? Como posso aprimorar meu caráter? Como posso crescer espiritualmente para que minha vida reflita abundância? O que você planta hoje, rega com fé e disciplina, será a riqueza que colherá amanhã. Napoleon Hill nos lembra que aqueles que compreendem a riqueza interior não se deixam abalar por fracassos passageiros. Eles entendem que cada desafio é um degrau, cada dificuldade é um teste, cada adversidade é um professor silencioso.
É assim, ao fortalecer o que está dentro, que o sucesso externo se torna inevitável. Em resumo, a riqueza começa de dentro e tudo que você deseja no mundo externo depende de quanto você investe em si mesmo. Cuide da sua mente, do seu caráter, da sua fé, da sua disciplina. Porque a verdadeira vitória, a verdadeira prosperidade, sempre nasce primeiro dentro de você. Imagine-se em um quarto silencioso, sozinho com seus pensamentos. À sua frente, um espelho que reflete não apenas sua aparência física, mas toda a sua história, suas escolhas, suas vitórias e fracassos. É nesse momento de introspecção que a verdade se revela. Não existe obstáculo maior do que a ilusão que você tem sobre si mesmo. Napoleon Hill dizia: conhecer a si mesmo é a primeira e mais importante condição para alcançar qualquer forma de grandeza. Olhar no espelho da verdade não é fácil. É enfrentar as falhas, encarar as limitações e reconhecer os medos que você talvez tenha escondido por anos. Mas é também um ato de coragem que pode mudar sua vida. Porque quando você se permite enxergar a realidade sem máscaras, algo incrível acontece. Você percebe que o poder de transformar a sua história está dentro de você. Considere a história de Helena, uma mulher que sempre buscou a aprovação dos outros. Cada fracasso parecia maior porque ela se comparava constantemente a quem já tinha sucesso. Um dia, cansada de viver sob as expectativas alheias, ela decidiu enfrentar o espelho e perguntar: quem sou eu realmente? Estou vivendo minha vida ou apenas existindo nas sombras do que os outros esperam de mim? O que Helena descobriu foi transformador. Ela percebeu que seus fracassos não definem sua identidade, mas revelam onde ela precisa crescer. Que seus medos não são barreiras permanentes, mas sinais de que há coragem a ser cultivada. E que cada obstáculo que parecia insuperável era, na verdade, um convite para despertar forças que ela nem sabia que possuía. Agora pergunte a si mesmo: estou vivendo minha própria vida ou estou preso às expectativas, medos e opiniões alheias? Esta é uma pergunta que pode mexer com sua alma, porque exige honestidade total. E honestidade é o primeiro passo para o crescimento. É o momento de aceitar que você possui falhas, mas também talentos extraordinários, que você erra, mas também aprende, que cada fracasso é apenas um capítulo de uma história que ainda está sendo escrita. Afirme com convicção: eu me reconheço como meu maior aliado. Nada pode me deter. Sinta a força dessas palavras. Elas não são apenas frases motivacionais, mas verdades que se manifestam quando você decide assumir responsabilidade plena por sua vida. Cada vez que você as repete, fortalece a mente, o coração e o espírito para enfrentar qualquer desafio. O espelho da verdade também revela outra lição essencial: a importância da autodisciplina. Muitos fracassos acontecem não por falta de talento, mas por falta de consistência, foco e determinação. Ao se olhar no espelho, pergunte: estou disciplinado o suficiente para agir diariamente em direção aos meus objetivos? Ou deixo que a procrastinação e o medo decidam meu destino? A reflexão profunda diante do espelho permite ainda reconhecer o poder da escolha. Você pode se vitimizar, culpar circunstâncias ou pessoas, ou pode assumir que cada passo, cada decisão e cada ação são suas para moldar. Napoleon Hill nos lembra: a mente que escolhe o pensamento correto repetidamente cria o sucesso inevitável. E olhar para si mesmo é justamente aprender a escolher pensamentos corretos e produtivos, mesmo diante do fracasso. O espelho também nos ensina a força da autocompaixão. É necessário compreender que errar faz parte da jornada, que tropeçar não significa derrota, mas oportunidade de aprendizado. Cada erro carregado com autocrítica destrutiva paralisa. Cada erro compreendido e transformado em ação
impulsiona você para a frente. Imagine agora que todos os dias você se levanta e se observa atentamente. Você vê seus medos, mas também sua coragem. Você vê suas limitações, mas também sua força. Você vê os fracassos do passado, mas também a oportunidade de aprender com eles. A cada dia, o espelho se torna um mentor silencioso, ensinando que tudo o que você precisa para vencer está dentro de você. Afirme novamente, sentindo cada palavra ressoar em seu coração. Eu me aceito, eu me fortaleço, eu me transformo. O mundo não define meu valor, eu o faço todos os dias. Ao final, olhar no espelho da verdade é mais do que um exercício de reflexão. É um ritual de autoconhecimento e empoderamento. É compreender que a grandeza não depende de fatores externos, mas da clareza sobre quem você é, do comprometimento com seu crescimento e da coragem para agir com fé inabalável. Portanto, toda vez que enfrentar o fracasso, olhe para o espelho. Pergunte a si mesmo: estou vivendo minha própria história ou estou deixando que outros escrevam por mim? E, ao se reconhecer como protagonista, verá que cada degrau, cada obstáculo, cada fracasso é apenas parte de um caminho que conduz à vitória inevitável. O espelho não mente, ele apenas reflete a sua realidade. Mas você tem o poder de transformá-la, um pensamento, uma ação e um dia de cada vez. Porque quem olha a si mesmo com honestidade, coragem e fé, descobre que a maior vitória sempre começa dentro de si. A vida, em sua essência, é feita de jornadas solitárias. Cada indivíduo carrega dentro de si seus próprios sonhos, medos, fracassos e esperanças. E muitas vezes o caminho para a grandeza exige que caminhemos sozinhos. Mas caminhar sozinho não significa estar perdido. Pelo contrário, é a oportunidade de descobrir a força que reside em você, de escutar sua própria voz, de confiar no seu julgamento. Napoleon Hill nos ensina que a autodeterminação e a coragem de agir, mesmo sem a companhia dos outros, é o que distingue os vencedores daqueles que apenas sonham. Considere a história de Marcos, um jovem que perdeu tudo após investir suas economias em um negócio que fracassou. Amigos desapareceram, conselhos pareceram inúteis e a solidão parecia esmagadora. Ele poderia ter desistido, poderia ter se rendido à ideia de que o mundo era cruel e injusto, mas ele escolheu caminhar sozinho. Cada passo, cada decisão, cada momento de reflexão foi dedicado a reconstruir sua visão, seu caráter e sua mente. Pergunte-se: estou disposto a me sustentar quando ninguém mais acredita em mim? Posso encontrar meu próprio caminho, mesmo quando estou sozinho? Estas perguntas são cruciais, porque a independência não significa solidão. Significa força interior. Significa entender que o verdadeiro poder não está no apoio externo, mas na convicção inabalável que você carrega em seu próprio coração. Marcos aprendeu que caminhar sozinho também traz clareza. Sem a interferência de opiniões alheias, ele pôde enxergar seu propósito com nitidez. Descobriu talentos que ignorava, paixões que havia deixado adormecer e forças que nunca imaginou possuir. Caminhar sozinho o ensinou a ouvir seu próprio instinto, a confiar na sabedoria que só o autoconhecimento proporciona. E você, quantas vezes esperou que alguém o guiasse, que alguém aprovasse suas decisões, que alguém desse o passo que você sabia que precisava dar? A verdade é que a vida recompensa aqueles que tomam iniciativa, que agem com coragem e que confiam em sua própria capacidade de enfrentar desafios. Cada passo dado sozinho é um teste da sua fé, disciplina e força mental. Afirme com determinação: mesmo sozinho, estou no caminho certo. Eu sou suficiente, eu sou capaz, eu sigo em frente com coragem. Sinta essas palavras ressoando em sua mente.
Cada repetição fortalece não apenas sua confiança, mas também sua capacidade de enfrentar obstáculos que antes pareciam insuperáveis. Caminhar sozinho não é sinal de fraqueza, é demonstração de independência, coragem e visão clara. Napoleon Hill acreditava que os líderes, empreendedores e visionários da história tinham algo em comum. Aprenderam a caminhar sozinhos quando necessário. Eles entenderam que apoio externo é valioso, mas não é essencial para o sucesso. A verdadeira vitória surge da capacidade de avançar com propósito, mesmo quando a estrada parece vazia e silenciosa. Imagine a solidão como um campo fértil. Ao caminhar sozinho, você não é isolado. Você está cultivando a força que depois atrairá aliados, oportunidades e reconhecimento. O tempo gasto na própria reflexão, no autoaperfeiçoamento e no aprendizado de cada fracasso é o mesmo tempo que constrói o futuro que você deseja. Pergunte-se: estou usando meu tempo sozinho para crescer ou estou permitindo que a solidão se torne medo? Essa reflexão é vital, porque aqueles que aprendem a caminhar sozinhos, mas com propósito, descobrem que não há obstáculo grande o suficiente para pará-los. Cada desafio enfrentado sozinho se transforma em experiência, cada dificuldade em aprendizado, cada fracasso em impulso. Afirme mais uma vez, sentindo a verdade pulsar no peito: eu confio na minha jornada. Mesmo sozinho, cada passo me aproxima da vitória. Nada pode me deter. Caminhar sozinho também fortalece a resiliência emocional. Você aprende a lidar com frustrações sem depender da aprovação alheia. Aprende a celebrar pequenas vitórias sem precisar de reconhecimento externo. Aprende a levantar após cada queda, sabendo que a única opinião que realmente importa é a sua própria avaliação do esforço que fez. E à medida que você avança, mesmo sem companhia, percebe que a vida nunca deixa ninguém verdadeiramente perdido. O mundo oferece sinais, oportunidades, encontros e circunstâncias para aqueles que caminham com fé, determinação e propósito. A solidão se torna, então, não um peso, mas um aliado silencioso, preparando você para desafios maiores e conquistas mais significativas. Portanto, respire fundo e observe sua própria força. Olhe para cada fracasso que enfrentou, cada medo que superou, cada passo que deu sozinho. Reconheça, você não está perdido. Você está no caminho que só aqueles que têm coragem de caminhar por si mesmos podem trilhar. E a cada passo, a cada decisão, a cada dia, você se aproxima da vitória que é inevitável para quem aprende a caminhar com fé, ação e força interior. O aprendizado mais profundo deste capítulo é simples, mas poderoso. Andar sozinho não é sinônimo de derrota. É a certeza de que você possui dentro de si tudo o que precisa para vencer. O mundo é, ao mesmo tempo, vasto e implacável. Ele apresenta desafios inesperados, obstáculos aparentemente intransponíveis e adversidades que testam cada fibra do nosso ser. Mas há uma verdade que poucos compreendem. O mundo externo não determina sua grandeza. O que determina seu sucesso é a força que você desperta dentro de si. Napoleon Hill afirmava: a força de vontade aplicada com fé e propósito é a arma mais poderosa que um homem ou mulher pode possuir. Imagine Sofia, uma jovem que sempre sonhou em liderar projetos sociais em sua cidade. Ela enfrentou rejeições, críticas e momentos em que tudo parecia perdido. Amigos lhe disseram que era impossível, que seu esforço seria em vão, mas Sofia decidiu não se curvar. Ela percebeu que para superar o mundo, primeiro precisava despertar sua própria força interior. Pergunte a si mesmo: eu deixo que os obstáculos me definam ou os uso para revelar minha verdadeira força? Esta é uma pergunta crucial, porque o mundo externo pode ser severo,
mas cada adversidade carrega dentro de si uma oportunidade de crescimento. Cada desafio é um espelho que reflete não suas limitações, mas o potencial que você ainda não descobriu. Sofia começou pequeno. Aprendeu novas habilidades, estudou estratégias, procurou mentores e, acima de tudo, manteve sua fé inabalável. A cada porta que se fechava, ela buscava outra. A cada fracasso, encontrava uma lição. Napoleon Hill nos ensina: o fracasso vem para o homem que se recusa a agir. O sucesso vem para aquele que persiste com fé. Afirme com força agora: eu tenho dentro de mim a força para superar qualquer desafio. O mundo não me define, eu defino minha vida. Sinta essas palavras pulsando em seu coração. Cada repetição fortalece sua mente, cria coragem e ativa sua determinação para enfrentar qualquer adversidade. O despertar da força interior não é instantâneo, é cultivado diariamente, com disciplina, reflexão e ação consistente. O mundo, por vezes, parece conspirar contra nós. Mas o que realmente acontece é que ele testa nossa capacidade de resistir, aprender e persistir. Cada dificuldade financeira, cada decepção emocional, cada fracasso profissional é um chamado para despertar habilidades que você talvez não soubesse possuir. É o momento em que a mente, o coração e a fé são desafiados a trabalhar juntos, formando uma força inquebrantável. Imagine que cada desafio do mundo é uma academia invisível, onde se fortalece o corpo da mente e do espírito. A resistência, a dor, a frustração e a dúvida são pesos que você levanta todos os dias. Quanto mais você pratica, mais forte se torna, até que nada no mundo externo seja capaz de abalar sua confiança. Pergunte-se: estou usando minhas dificuldades para crescer ou estou permitindo que elas me definam? A resposta molda seu destino. Aqueles que aprendem a transformar o mundo em seu campo de treinamento descobrem que nada é impossível. Cada fracasso se transforma em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade e cada dificuldade em impulso para a vitória. Afirme mais uma vez com total convicção: eu desperto minha força interior todos os dias. Nada pode me deter. Cada desafio me torna mais forte, mais sábio e mais capaz. Superar o mundo também exige ação estratégica. Não se trata apenas de coragem cega. Trata-se de combinar fé, conhecimento e disciplina. Napoleon Hill dizia: o conhecimento é apenas potencial. A ação transforma-o em sucesso. Isso significa que não basta saber o que fazer. É preciso agir, mesmo quando o mundo parece adverso. Cada passo dado com propósito e determinação cria momentum, e momentum, uma vez iniciado, é imbatível. Aqueles que despertam sua força interior descobrem um poder quase sobrenatural, a capacidade de atrair aliados, oportunidades e soluções para os problemas que antes pareciam insolúveis. O mundo externo, que antes parecia hostil, se transforma em um palco de possibilidades. Tudo o que era obstáculo passa a ser combustível. Tudo o que parecia derrota se torna aprendizado. E cada fracasso deixa de ser medo e se transforma em impulso. E você está pronto para despertar sua própria força interior? Está pronto para enfrentar o mundo com coragem, disciplina e fé inabalável? Pergunte a si mesmo: estou pronto para assumir o controle do meu destino, usando o poder que sempre existiu dentro de mim? Quando você responde sim, algo extraordinário acontece. Você percebe que o mundo nunca foi seu inimigo. Ele sempre foi um professor. Que cada desafio não veio para pará-lo, mas para preparar você. Que cada fracasso, cada dificuldade, cada momento de solidão ou rejeição é apenas um degrau para a sua vitória inevitável. O despertar da força interior não é um evento, é uma jornada. É um compromisso diário de olhar para dentro, cultivar fé,
agir com propósito, aprender com cada fracasso e transformar cada desafio em oportunidade. E à medida que você trilha esse caminho, percebe que o mundo externo nunca mais será uma ameaça, mas uma extensão de sua própria grandeza. Afirme uma última vez neste capítulo, sentindo cada palavra como uma onda de poder interno. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou imparável. O mundo não me define, eu defino minha realidade. Cada desafio me fortalece, cada fracasso me ensina, cada dia me aproxima da minha vitória. E assim, com cada obstáculo enfrentado, com cada desafio superado, com cada medo conquistado, você descobre algo fundamental. A verdadeira vitória não está apenas em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo, despertando a força interior que sempre existiu dentro de você. Se você chegou até aqui, já aprendeu que o fracasso é um professor silencioso, que a ação imediata é a cura contra a hesitação, que a fé inabalável é a força invisível que move o universo, que a riqueza começa dentro de você, que olhar no espelho revela sua verdade e que caminhar sozinho é um passo essencial para descobrir seu potencial. Agora, é hora de compreender uma verdade que distingue aqueles que chegam ao topo daqueles que apenas sonham: o poder da persistência. Persistir é continuar a andar, a agir, a sonhar, mesmo quando o mundo, as circunstâncias e até sua própria mente dizem que você deveria desistir. Napoleon Hill afirma: a falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. A perseverança é a diferença entre aqueles que alcançam a vitória e aqueles que permanecem nas sombras de suas próprias desculpas. Considere a história de Ricardo, um jovem inventor que passou anos tentando criar um dispositivo revolucionário. Ele fracassou incontáveis vezes, perdeu investidores, foi ridicularizado por colegas e até desacreditado por familiares. Cada dia parecia mais difícil do que o anterior. Mas Ricardo tinha algo que não podia ser comprado ou ensinado: persistência. Ele continuou experimentando, estudando, aprimorando cada detalhe e acreditando que cada fracasso continha a semente de uma solução. Pergunte a si mesmo: quantas vezes eu desisti cedo demais? Quantas oportunidades perdi porque não persisti o suficiente? Esta é uma pergunta que exige honestidade brutal, mas é fundamental para despertar a consciência de que a persistência não é apenas uma escolha, mas uma habilidade a ser cultivada diariamente. Ricardo finalmente conseguiu. Depois de anos de tentativas, seu invento foi reconhecido mundialmente, mudando vidas e abrindo portas que antes pareciam inalcançáveis. O segredo não estava na genialidade, nem no talento, nem na sorte. Estava na persistência. Cada falha se tornou aprendizado, cada dificuldade se transformou em impulso e cada crítica o fortaleceu. Afirme agora, sentindo cada palavra ecoar em seu ser: eu persisto, eu não desisto, cada obstáculo é apenas um degrau para minha vitória. Persistência é, acima de tudo, um ato de fé ativa. Não é esperar passivamente que a sorte apareça, mas acreditar no seu objetivo com firmeza e trabalhar incansavelmente para alcançá-lo, independentemente das circunstâncias. É a combinação de fé, ação e paciência aplicada dia após dia. Pergunte a si mesmo: estou disposto a continuar, mesmo quando tudo indica que é impossível? Posso transformar cada dificuldade em oportunidade? A resposta define o seu destino. Aqueles que desenvolvem a persistência não esperam pelo momento perfeito. Eles criam o momento perfeito por meio de ação consistente e coragem inabalável. Imagine que cada obstáculo é um teste do universo, projetado para medir sua determinação. Cada fracasso não é uma sentença de derrota, mas um sinal de que você ainda não atingiu seu verdadeiro potencial.
A persistência é a ponte que conecta o fracasso à vitória, o sonho à realidade e a ideia à execução. Afirme novamente, com convicção e força: nada me deterá. Cada obstáculo fortalece minha mente, cada fracasso me ensina, cada dia é uma nova oportunidade de vencer. A persistência também exige disciplina mental. Napoleon Hill enfatizava: a mente que é treinada para persistir encontra soluções mesmo nos momentos mais sombrios. Isso significa que quando você cultiva a persistência, desenvolve resiliência, foco e clareza. Você aprende a não se deixar dominar por dúvidas, críticas ou fracassos temporários. Pense em quantas histórias de sucesso ao redor do mundo começaram com fracassos monumentais. Grandes líderes, empreendedores, inventores e visionários enfrentaram portas fechadas, rejeições, perdas e críticas. Mas todos eles tinham algo em comum: persistência. Eles continuaram, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando os números diziam que era impossível. Pergunte a si mesmo: estou disposto a investir o tempo, o esforço e a fé necessários para transformar meus fracassos em trampolins para o sucesso? A persistência exige sacrifício, mas é o preço da grandeza. Cada hora de esforço, cada tentativa falha, cada queda se torna aprendizado e impulso quando você se recusa a desistir. Afirme mais uma vez, sentindo o poder da determinação crescer dentro de você: eu sou incansável, eu sou resiliente. Cada desafio é combustível para a minha vitória. Cada fracasso é um passo em direção à minha grandeza. A persistência também transforma a visão do mundo externo. Quando você decide não desistir, percebe que os obstáculos não são inimigos, mas aliados. Eles testam sua capacidade, fortalecem sua fé e preparam você para conquistas ainda maiores. Cada dificuldade que você supera constrói caráter, confiança e experiência. Em resumo, o poder da persistência é a força que transforma sonhos em realidade, fracassos em aprendizado e obstáculos em oportunidades. É a chama interna que não se apaga, mesmo diante das maiores adversidades. É o princípio invisível que Napoleon Hill estudou durante toda a vida. Os vencedores persistem quando os outros desistem, e essa é a diferença que cria histórias de sucesso extraordinárias. Portanto, respire fundo, olhe para a sua vida e afirme: eu persisto, eu supero, eu transformo cada obstáculo em oportunidade, nada pode me deter, a vitória é inevitável. E assim, ao cultivar a persistência, você percebe algo fundamental. Não existe fracasso permanente, não existe derrota definitiva. Tudo que existe são oportunidades esperando para serem transformadas, através da força que desperta em você a cada passo, a cada ação e a cada dia vivido com propósito. Depois de percorrer todos os caminhos do fracasso, da fé, da riqueza interior, da introspecção, da solidão, da força interior e da persistência, chegamos a um ponto fundamental: a vitória iminente. Mas o que significa de fato estar à beira da vitória? Significa compreender que cada obstáculo enfrentado, cada fracasso suportado, cada dúvida superada foi parte de um processo que o prepara para um desfecho inevitável: o sucesso. Napoleon Hill nos lembra: o destino dos vencedores é alcançado através da combinação de fé, ação, persistência e visão clara do objetivo. Considere Ana, uma jovem empreendedora que começou com nada além de uma ideia e a determinação de transformá-la em realidade. Ao longo dos anos, enfrentou perdas financeiras, críticas severas, portas fechadas e noites de dúvidas. Cada fracasso poderia tê-la feito desistir. Mas Ana tinha algo que não se compra, não se empresta e não se aprende apenas em livros: a crença inabalável na sua própria capacidade.
Ela seguiu, aprendeu, adaptou-se e, acima de tudo, persistiu. Hoje, sua empresa é reconhecida internacionalmente e sua história serve de inspiração para milhares que buscam transformar sonhos em realidade. Pergunte a si mesmo: eu consigo perceber que minha vitória já está em gestação, mesmo que ainda não a veja claramente? Esta é uma pergunta essencial, porque muitas pessoas desistem momentos antes do triunfo. A vitória muitas vezes se manifesta apenas quando a mente e a ação se alinham de forma consistente, quando a persistência é mantida apesar de todos os desafios. Afirme com convicção: minha vitória é inevitável. Cada fracasso me fortaleceu, cada desafio me preparou, cada dia me aproxima do meu objetivo. A vitória iminente não é apenas o resultado de um evento isolado, é a soma de todas as escolhas feitas, de todas as ações tomadas e de todas as lições aprendidas. Cada passo da jornada contribuiu para construir a fundação que sustenta seu sucesso. Cada desafio superado foi como colocar tijolo sobre tijolo na estrutura de sua grandeza. Imagine João, um homem que enfrentou uma sequência de derrotas pessoais e profissionais. Ele perdeu empregos, viu investimentos fracassarem, sofreu críticas e desprezo. Mas João começou a aplicar os princípios que estudou em textos motivacionais inspirados em Napoleon Hill. Ele cultivou fé inabalável, reforçou sua autodisciplina, transformou a solidão em reflexão, aprendeu com cada fracasso e persistiu. Hoje, olhando para trás, João percebe que todas as dificuldades foram, na verdade, instrumentos de sua própria preparação. Ele está à frente de muitos, não por sorte, mas porque entendeu que a vitória nasce dentro de quem age com propósito, coragem e fé. Pergunte-se: estou aproveitando tudo que aprendi durante minha jornada para criar a vida que desejo? A resposta é crucial. Não basta sobreviver aos desafios, é preciso transformá-los em combustível, convertê-los em aprendizado e usar cada experiência como um degrau para a vitória. A vitória iminente também depende da clareza de propósito. Napoleon Hill enfatizava que um objetivo definido, combinado com desejo ardente, é a força que move montanhas. Ter clareza sobre o que você deseja é mais do que escrever metas. É viver de acordo com elas todos os dias, ajustando estratégias, aprendendo com os erros e mantendo a visão firme, mesmo quando o caminho parece longo ou incerto. Afirme novamente, sentindo o poder da certeza interior: meu propósito é claro, minha ação é constante, minha vitória é inevitável. Nada pode me desviar do meu caminho. Além disso, a vitória iminente envolve gratidão e reconhecimento do progresso. Cada pequena conquista, cada passo superado e cada obstáculo vencido deve ser valorizado. A gratidão fortalece a mente, transforma perspectivas e gera energia positiva, que atrai mais oportunidades. Napoleon Hill dizia: a gratidão é a porta de entrada para a abundância. Reconheça suas conquistas, por menores que sejam, e o universo responderá com mais bênçãos. Imagine-se caminhando ao longo desta jornada, olhando para trás e percebendo quantas pedras você removeu do caminho. Quantos aprendizados internalizou? Quantas vezes escolheu continuar apesar das dificuldades? Cada decisão consciente, cada atitude persistente e cada momento de coragem culmina em algo inevitável. A vitória que sempre esteve esperando para se manifestar. Pergunte a si mesmo: estou pronto para reconhecer minha própria grandeza? Estou pronto para colher os frutos de todo o esforço que investi? Reconhecer sua força não é arrogância, é justiça consigo mesmo. É compreender que você construiu, passo a passo, degrau a degrau, a base para sua conquista. Afirme pela última vez, com toda a intensidade que puder reunir: eu sou capaz,
Eu sou forte, eu sou digno. Minha vitória é iminente e inevitável. O universo conspira a meu favor. Nada pode me deter. Cada fracasso me preparou para este momento. Cada desafio me fortaleceu, cada dia me aproximou do meu sucesso. E assim, ao concluir esta jornada, você percebe algo essencial. A vitória não é um ponto final, mas uma consequência natural de cada passo consciente, de cada decisão firme, de cada ação persistente e de cada lição aprendida ao longo do caminho. Cada capítulo da sua história, cada fracasso transformado em aprendizado, cada obstáculo superado e cada momento de solidão foram degraus que conduziram você à inevitabilidade da sua grandeza. A vitória iminente não espera por circunstâncias perfeitas. Ela nasce dentro de quem acredita, age e persiste. Quem compreende isso transforma cada desafio em oportunidade, cada dificuldade em impulso e cada fracasso em aprendizado. O resultado é inegável. A grandeza, a abundância e o sucesso se tornam inevitáveis para aqueles que trilham este caminho com fé, coragem, disciplina e persistência. Portanto, respire fundo, olhe para a sua jornada, reconheça cada passo que deu e celebre o que está por vir, porque a vitória, a verdadeira vitória, sempre foi seu destino. E agora ela se aproxima, mais próxima do que você jamais imaginou. E assim chegamos ao final desta jornada. Mas lembre-se, a vitória que você busca nunca esteve tão próxima quanto agora. Cada passo, cada desafio, cada fracasso que você enfrentou foi preparando você para algo maior. O poder de transformar sua vida, de superar obstáculos e de conquistar seus sonhos está dentro de você. E só depende da sua fé, da sua ação e da sua persistência. Se hoje você se sentiu inspirado, se estas palavras tocaram o seu coração e acenderam a chama da coragem dentro de você, faça um compromisso consigo mesmo. Não espere mais, não adie seus sonhos e comece agora a agir com propósito. E se você quer continuar recebendo conteúdos que vão transformar a sua mente, fortalecer sua fé e impulsionar sua jornada rumo à vitória, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo como você vai dar o próximo passo para a sua grandeza. Lembre-se, nada vai te deter quando você acredita no seu potencial. Nada vai parar quem decide viver com coragem, ação e determinação. A sua vitória é inevitável. Basta acreditar e agir. Vamos juntos trilhar esse caminho, porque o melhor ainda está por vir.